Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe. Escolhe tu. Gast gaat niet eten zit. Ben is niet vaker eten. Maar de zak gaat. Even in zak eten. Maar zie de strijd en de fake niks. E este é o grande ditador de Charlie Chaplin. Agora metam isso, mas em fast forward, ou seja, em vez de ser backward. É tipo o Pat Donald. Sabes que eu imagino o Pat Donald a ser alemão lá no fundo. Lá no fundo, ou seja, se rapaz o pelo todo, ele tem uma bandeira da Alemanha. Há aquele desenho animado muito famoso que a Disney fez durante a guerra de propaganda em que o Donald sonhava que se tornava nazi. Eu acho que aquilo tinha um fundo de verdade, não sei porquê. Eu não consigo isto. I don't want to go to Germany again. Não sei fazer de Pat Donald, peço desculpa. Mas o que eu quis dizer foi: olá, hoje no Escolhe Tu vamos falar de O Grande Ditador, o filme em que Chaplin mostrou que a falar também sabia fazer rir, fazendo o favor de mandar o Sr. Hitler para o caralho. Bom. Ok, boa, gostei. É claro que isto não quer dizer nada do que eu disse, eu só imitei. Não, estamos só a brincar, afinal vamos mesmo falar sobre a Condessa de Hong Kong. Porque eu estava a imitar o discurso em alemão que o Adenoid Inkel faz no início. Início esse que nos alerta para que a semelhança entre o barbeiro e o ditador é puramente coacidental, não é? Ring da Garbage. Ainda banana! Muita banana! O que é que achaste do filme? Eu gostei bastante, mas algo me diz, e antes de ir para essas profundezas. Sim, com uma pergunta como: então, gostaste? É uma pergunta muito profunda, Tiago. Sim, sem dúvida, Rui. Até gosto, deixa-me só dizer isto já agora, porque hoje tivemos de trocar de lugares. Até te gosto de estás assim, estás com a luz à frente e ficas mais amistoso. Ok, amistoso e também cego. Eu já perdi o meu olho esquerdo e já não consigo ver 90% por estar diretamente. E estás a falar a sério neste momento? Sim. Então, sim, por favor, fechei. Não, permita-me este belo momento para que tu feches as persianas. Só uma? Acho que chega, okay. Não? Sim, está bom. Podias-me era ter dito isso antes. Okay. Tudo bem. Que eu agora percebi que estou com a cadeira de giratória. Faz barulho. Faz... É tarde demais. Pronto, e é tarde fiz demais. Este barulho todo. Mas ias a dizer alguma coisa? Quero que me expliques, como sempre, e a nível introdutório, qual a tua relação com esta bela película de Charles Chaplin? Bem, eu conheci-o num bar e começámos a falar e 2 dias depois já estávamos a casar em Las Vegas. Okay. Como todas as boas histórias de amor. Mandam. Ok. Portanto, não. Ou seja, alargaste os... Não, ok. Esquece, continua. The garbages. Não era, esquece, abortar a piada. A minha... Abort the joke. Devíamos ter aqui um botão, cada vez que uma piada não resulta. Corte imediato Já na emissão. Já estava... Eu sei. A minha relação com este filme é a seguinte: 2 pontos, parágrafo, travessão. Isto é como se fosse uma resposta da escola. Respostas completas, em que tinhas de pôr o início da pergunta toda na resposta. Que estupidez. A minha relação com este filme é muito simples. Eu, quando tinha 11 anos, portanto, idade para ser amigo do Michael Jackson, esta foi, mano. Abort joke! Está tarde demais. Quando tinha essa idade, no dia de Natal de 2006, quando tinha os 11 anos, no Natal de 2006. Pausa para beber água. E para suspense. Ofereceram-me o DVD deste filme. E eu já sabia quem era o Chaplin, mas mais pela questão do vagabundo, do The Tramp, do Charlot. Sim. Tinha visto algumas curtas, tinha visto algumas daquelas coisas mais toscas que ele fez. Havia uma curta que eu lembro muito bem de ter visto nessa altura, que envolvia o Chaplin, o Charlot, como guarda de um banco e depois sonhava que salvava o banco de ser assaltado. Lembro-me bem disso, mas associava sempre o Chaplin ao mudo. E para mim foi uma grande... Eu olhei para o filme, olhei para a capa do filme, eu não sabia nada sobre a existência daquele filme e fiquei bem, isto deve ser um filme do Chaplin sem diálogos a gozar com o Hitler. Qual é o meu espanto quando depois... é um filme com diálogos a gozar com o Hitler? Não, qual é o meu espanto dias depois quando vejo o Chaplin a falar? Ok. Vejo o filme e fico, uau, o Chaplin também falava.
Isto porque até anos depois ficou-me. Eu tornei-me uma pessoa muito conhecedora da obra do Chaplin, da vida dele, li várias biografias, via o biopic mais ou menos manhoso que o Richard Attenborough fez, que tem uma ótima interpretação do Robert Downey Jr. O episódio de hoje vai ser só eu a completar as tuas frases. E um dia descobri que tinha um Cancro no testículo. Eu ia dizer escroto, mas pode ser. Também faz parte. Do que é que estávamos a falar? E isso surpreendeu-me mais anos depois, quando fui ler sobre o Chaplin. Ele dizia que o cinema sonoro ia matar o cinema. Que ele até anos depois da entrada do sonoro em 29 ainda continua a fazer alguns filmes mudos. Fez o Luzes da Cidade, fez o Tempos Modernos. Ele foi dos poucos realizadores, Sim. Não sei se talvez o único ainda a fazer filmes mudos já no período sonoro. Sim, só que também é preciso dizer uma coisa, que eu acho que isso é que é o paradoxo engraçado. É que apesar de serem filmes tecnicamente mudos, porque não têm som, a banda sonora, principalmente de Luzes da Cidade, deriva muito de efeitos sonoros. Por exemplo, há um momento no início em que fez um presidente da Câmara a falar e ouves um trompete a fazer como se fosse ele a falar. Portanto, há uma muleta, uma espécie de muleta. Portanto, ele poderia dizer que o cinema mudo é que era, mas ele também usava o som a favor do seu próprio cinema. Os Tempos Modernos também já têm uma parte falada também. Então, deixa-me perguntar-te, caro historiador de Charlie Chaplin e de Charlie Sheen também. Tu fazes os dois ao mesmo tempo. E Charlie Chan também. Já agora. O que é que... Desculpa, Cabo. Não faz mal. Isto é basicamente... Violador! Isto é basicamente o estúdio de rádio do Piuí, onde tudo fala e tudo tem uma... O que é que o levou a rasgar pelo som adentro com o Grande Ditador? Tens essa resposta, meu caro? Bem, eu acho que é por uma questão de... Tenho que me adaptar, senão fico obsoleto. O Tempos Modernos, que eu só vi depois deste, um tempo depois deste, eu depois de ver este, fui ver as várias longas do Chaplin ao longo dos anos seguintes e... sinto que ele, com o Tempos Modernos, também já tem partes sonoras. E nesse filme há um único momento em que o Charlot fala, mas canta uma música. E eu, só descobri isso mais tarde. Não sabia também da existência deste filme quando tinha 11 anos. Ou seja, tu basicamente estás a contar a minha história com o Tom e Jerry, o filme. Quando eu mais tarde descobri aquilo num videoclube. Sim. E vejo, uau, eles têm um filme. Mas eles cantam. E são amigos. Enfim, amigos de BDSM, só se for. Sim. Esse é outro filme do Tom e Jerry, que eu vi mais vezes em miúdo. Jerry Triple X. Que eu vi mais vezes em miúdo do que o filme normal. Tu gostas de pornografia com animais, não é? Exatamente. Bom, e a matrona ali também no meio. Um podcast para toda a família. Isto já descambou tão depressa. Porque eu só descobri mais tarde que o Tempos Modernos, que é antes do Grande Ditador, tinha essas partes sonoras. Eu sinto que é só a passagem do tempo. Ele às tantas também percebeu que não, de facto, é possível criarem-se obras-primas através do sonoro. Ele, aliás, uma das coisas mais engraçadas que eu sei é que quando o Chaplin, depois deste filme, ele ainda fez, creio eu, mais um filme na América e depois foi expulso da América por causa do macartismo e etc. E quando ele foi para a Europa, foi viver para a Suíça e estava na Suíça quando estreou 2001 Odisseia no Espaço. E ele... Já não me lembro bem, porque agora lembrei-me assim de repente, mas acho que foi ver 4 ou 5 vezes o filme ao cinema e adorou. Ou seja, aquilo era o homem... Espera, mas isso estamos a falar de 68... Ou seja, a carreira dele já tinha acabado, não é? Sim, ou seja, o Condensador de Hong Kong é de 60 e... Eu acho que ainda é 50... Não, é 60. É 60 e poucos. 64, talvez. Mas isso ainda foi feito... Ou seja, ele foi expulso dos Estados Unidos, mas depois... Certo, voltou para fazer o Condensador Kong. Não, isso foi feito na Europa. Foi feito na Europa, foi tudo feito na Europa. O Luzes da Ribalta, o Rei Nova York e o Condensador Kong foram todos feitos na Europa. E o Monsieur Verdoux, acho que foi o último filme que foi depois deste, que ele fez nos Estados Unidos, e depois é que foi expulso por causa do puritanismo da América e muitas coisas que depois, mais tarde, vieram perdoá-lo por isso, ao atribuir um Oscar honorário muito fofinho. No final dos anos 70. Mas estávamos a falar do quê?
do percurso dele. Ele sim, do sonoro, do pronto. sonoro. Eu sinto que ele, como era a grande vedeta da história do cinema na altura em que o sonoro aparece, é claro que ele quereria opor-se a isso, não é? Porque ele viu todo o seu sistema a desabar, não é? Viu os amigos dele, viu o Buster Keaton, viu a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks, que eram umas grandes estrelas do Moody, com ele fundaram a United Artists. Vês como eu estou em sintonia? Muito bem. Viu-os todos a ficarem sem trabalho. E ele percebeu que provavelmente isso também poderia afetá-lo, mas como se viu, o cinema dele sobreviveu ao tempo e ele próprio dizia que o cinema mudo era o cinema que mais facilmente alcançaria a imortalidade por ser perceptível em qualquer língua, não ter barreiras de idioma e etc. Mas por outro lado, acho que ele fez muito bem ao ver que estava um senhor chamado Hitler a chegar ao poder na Alemanha, fazer este filme e usar a sua voz de uma forma que de facto é inovidável. Ou seja, usar a sua arma para combater as armas do Hitler. E é daquelas coisas, o filme, eu sinto que eu vi o filme, eu não estou a gozar, devo ter visto este filme uma dúzia de vezes. Uau, ok. Ao longo de 10 anos. Eu estou em bastante desvantagem neste episódio. Estou terrivelmente. Não, é que este é um filme que me diz muito porque foi o filme foi o primeiro filme que eu vi que me alertou para o facto de que um filme pode ser mais do que uma aventura de domingo à tarde. Percebes? E foi um filme que na altura eu pensei, eu quero fazer isto. Eu tinha 11 anos. E entre ser antes bombeiro ou escritor de banda desenhada ou não sei o quê, apareceu isto. Eu fiquei, eu quero fazer isto, eu quero poder fazer um filme que passados quase 70 anos na altura continua a captar tanta atenção e a mover tantas pessoas e a comover. E foi a partir daí também comecei a interessar mais pela realização e papei os extras todos do DVD. Tinha um documentário fabuloso sobre a ligação do Chaplin ao Hitler. Que foi também essa a razão para a qual este filme existiu, porque já não sei quem virou-se para o Chaplin e disse que ele era até parecido com o Hitler, porque tinham a mesma altura, tinham os mesmos gestos e etc. E mas quando tu olhas para o Charlie Chaplin, isso funciona muito em prol do filme e da sua comédia, é que o Charlie Chaplin na verdade parece ser uma fraca figura como ditador, não é? Ele é muito franzino, mas tal muito, como o Hitler, muito, não é? O Hitler também não era um gajo imponente, aliás, daí... certo, mas havia uma máquina por trás que o fazia parecer imponente. Mas isso como no filme também, não é? Certo, mas estou aqui... Só que o filme aqui expõe o ridículo. Expõe o ridículo e dá quase um... Não sei se isto é justo dizer ou não... Ou seja, puxa um bocado a película e mostra-te a parte mais sonhadora. É mesmo assim, mesmo a parte mais sonhadora daquela personagem, que é quando tens aquela cena fantástica, muito famosa com o Globo. Exatamente. E que ela anda ali a saltitar com o Globo como se fosse uma bola de praia. E essa cena é fascinante e esse tom e essa pincelada que ele escolhe dar, neste caso a si mesmo, é uma das facetas mais fascinantes e digo discutíveis no bom sentido. Sim. De tu estares Karma Camille. Calma, martelo pneumático. Martelo? Oh meu Deus. Queres uns martelos também? Está aí bem. Isto claramente uma terra aqui em Portugal. Martelo, ok? Martelo de baixo. Voltar atrás para dizer que o filme humaniza o teu grande ditador. Eu não diria que humaniza porque tu não sentes empatia pela personagem. Ou seja, essa cena é simplesmente... Que é uma cena que eu nunca antes tinha percebido isto. Ele está a gozar com a Greta Garbo. Eu nunca tinha percebido isto. Okay. Quando ele diz... Leave me, I want to be... Ele até muda de voz. E eu só agora é que percebi isto. Só para ver, a última vez que eu vi este filme foi em 2015, quando passou na Gulbenkian, fizeram um ciclo de comédias. Foi a primeira vez que eu vi o filme no grande ecrã. E nem nessa altura eu percebi isso.
nem nessa altura. Se calhar porque ainda não tinha visto o Grande Hotel, que é o filme de onde vem essa frase. Mas agora vi ele: Leave me, I want to be alone. É mesmo a imitar a forma como a Greta Garbo diz essa frase no filme. Mas sinto que todo o filme ele até faz de propósito para que o próprio ditador se vire para a câmara para mostrar: eu sou poderoso, eu sou não sei quê. E depois é que quando ele não está a olhar para a câmara é que acontecem aquelas coisas que não o põem numa posição muito favorável, como por exemplo a chegada do Mussolini / Napaloni, que descamba na célebre luta de comida. Que penso eu terá inspirado o Kubrick para aquele que teria sido o final do Doctor Strangelove, que era toda a gente à pancada com comida. Mas, ou seja, o filme... A cena de, por exemplo, quando chega lá a estenógrafa... Peraí. Não, mas espera, quando ele chega lá... Eu sou de mais tempo. Eu sei. Quando chega lá a estenógrafa, ele começa a fazer... Pronto, essa cena, aquilo é ridicularizar o Hitler e ridicularizar o papel que a comunicação social à volta dele dava, de que ele era um homem que as mulheres caíam e se inspiravam. Ok, ele não fica com a tua empatia, mas o filme também não mostra como um monstro autêntico. E quando tens essa cena da bola, tu consegues mais ou menos... É um mais ou menos muito livre aqui, meter-te... É um vilão simpático. É um vilão simpático e tu consegues consegues utilizar os sapatos dele por uns 5 segundos. Espera lá, isto é só uma pessoa com um sonho. Mas este sonho é horrível. Mas este sonho é horrível. Este sonho é horrível. E é bom como ele utiliza a comédia como um holofote gigante para basicamente perceber o quão ridículo a guerra era e todo este conflito entre nós próprios. Começando entre nós próprios, Tiago. Começando logo no início do filme. Sim, nós os dois. Era isso que estavas a dizer? Nós os dois? Okay. Começando logo no início do filme, que eu sempre acho hilariante a cena de cair um míssil. Sim. E ficar... aquilo é genial. Todo o filme é genial. E o que me surpreendeu mais quando eu o vi... Eu senti que quando vi o filme cresci para aí 10 anos. Porque senti que estava a levar com uma torrente de informação e de perspectivas sobre o mundo. Tu eras basicamente o Mussolini, entre aspas, na cadeira, não é? Está tipo... I've grown! Ok, ele não era alemão. I've grown! Ok. Grande Jacko aqui. E outra coisa engraçada que eu apontei aqui, porque estava a ver o filme, e eles dizem que o alvo da bomba era a Catedral de Notre Dame. O que agora é um bocado mal. Mas... isso leva-nos a um ponto a brincar. Que Charlie Chaplin cometeu um ataque a Notre Dame em 2019? Isso é tipo um vídeo o Charlie Chaplin não teve nada a ver com o incêndio de Notre Dame. Mas agora a brincar, tu a sugeris que este filme ainda está bastante atual com esse pequeno facto. Eu digo que o filme está bastante atual com bastantes outras coisas. Claro que sim. E antes de irmos para algo realmente importante, irei dizer... Exatamente. Mal posso esperar. Irei dizer o quão fresca ainda está a comédia. Está. E funciona muito bem. E funciona muito bem. E agora é que eu vi grandes influências do Chuck Jones nos Looney Tunes. Especialmente quando ele, no Barbeiro de Sevilha, quando ele tem aquele gag das cadeiras. Sim. E honestamente, como eu nunca tinha visto o filme e conhecia esse gag... aliás, há dois momentos aqui. Há aquele momento inicial onde a personagem... ou seja, basicamente o tramp deste filme do Charlie Chaplin é um barbeiro. Sim. Não é? E tens um momento muito, ou seja, musicalmente coordenado com ele a barbear um senhor. Que até depois não só o Chuck Jones, mas também o Benny Hill depois também fez uma variação que é uma família em casa a correr de um lado para o outro. Não, uma família em casa está a tomar um pequeno almoço e estão todos ao ritmo da música. Aquilo está muito engraçado. Lembro-me de ver isso há imenso tempo. Mas não só isso me fez lembrar e eu pensei, eu transformei-me no Jay Leno ali durante 5 segundos. I want to buy a car with it. E pensei, ok, há aqui gato, literalmente, porque ele quando entra quando regressa à sua barbearia, sai de lá uma torrente de gatos. Foi isso sim com o que eu fui atingido ao ver este filme.
E depois, mais tarde, quando o ditador tem o duelo incrível de cadeiras que se dispersam, tive um AVC aqui, que se dispersam até ao infinito na vertical. Sim. E mais além. E isso levou-me. Olha, Looney Tunes. Não estava à espera. Não, o Chaplin foi uma influência, quer dizer, para mim ele foi um dos grandes cómicos do século XX. Desculpa interromper-te. Não faz mal. Não tem qualquer. Ia dizer que não tinha. Pedi desculpa, mas não tem qualquer remorso. Remorso. Não tens nenhum remorso? Não. Acho que acabei de matar o microfone. É que eu agora estou aqui a ver eu acho que, não sei porque é que temos mudado de microfones. Acho que o meu som vai ficar bem baixinho. Mas não faz mal. Ok. Não faz mal. Mas o meu gag é isso que as pessoas preferido... ouçam lá em casa, é o que interessa. Ninguém vai ouvir. O meu gag preferido do filme é quando ele vai testar os novos apetrechos. Sim. E o meu favorito, poderias ver aquilo num programa de comédia filmado ontem. Sim. Porque é tão bom e tão simples e tão straight to the point. Sim. Que é o... Aqui tem o seu colete à prova de balas. Pega num revólver. Porquê é que fazes desperdiçar o meu tempo? Não, eu também gosto muito do outro, porque eles não precisam dizer nada. É só tipo, só fico, olha. Opa, é tão bom. Mas depois, por outro lado, temos aqui uma coisa que eu lembro-me que no 11º ano, acho eu, o meu professor de filosofia falou deste filme e eu disse que tinha o filme e o professor perguntou se eu podia trazer para vermos na aula e vimos. E senti que a comédia funciona muito bem, mas que o drama também funciona. Não, mas senti que para espectadores atuais o drama pode causar alguma comichão, porque é muito exacerbado. Exatamente, eu ia pegar nisso. É muito exacerbado e é um bocado intrusivo. Mas também temos de perceber qual era o contexto. O contexto e na época em que foi feito. Sim, o filme é um filme corajosíssimo. Eu posso contextualizar, mas como não vivi na época, não posso fazer a mais pequena das ideias de como era viver em 1939/40. Além de que, quando o Chaplin começou a fazer este filme, ainda estávamos em 1937. Ok, é sério? E quando acabou o filme, à medida que o filme foi feito... Mas o filme só foi lançado em 40. O filme foi feito ao longo de 2 anos e tal, e só foi lançado em 40. E à medida que iam sabendo mais coisas, é que iam percebendo realmente o que o Hitler queria fazer. Mais tarde, o Chaplin disse isto, não se sabe se é inteiramente verdade ou não, porque há pessoas que já desmentiram isto, mas ele disse que se soubesse de tudo o que estava por trás do nazismo, que ele não teria tido coragem de gozar com aquilo. Que não se sentia bem a gozar com algo que tinha afetado tanta gente. Mas isto é algo, e cada vez mais nos dias de hoje, muito melindroso. Sim. E não só nos dias de hoje, não é? Quando tens o Jerry Lewis a meter um filme inteiro na gaveta por não se sentir muito confortável com o produto final, que é uma das lendas supremas. Exatamente. Que nós daqui a 8 anos vamos ver esse filme por aí. É? Que ele disse que 10 anos. Ele lá há 2 anos, em 2017, acho eu, ou foi em 2018. Foi antes dele morrer. Ele disse que o filme poderia ser visto daqui a 10 anos e depositou na Biblioteca do Congresso, acho eu. Portanto, quando acabarem esses 3 anos, o filme vai ser. Eu quero. Eu também. Eu vou assinalar já no calendário. O quero que esteja a fazer daqui a uns anos. Eu irei parar tudo só para ver o filme. A não ser que já esteja a ver o filme. E aí... Não, mesmo que eu já esteja a ver o filme, eu vou parar de ver o filme para começar a ver o filme outra vez. Porque agora é que vai ser. Mas ias a dizer de ser uma Como questão melindrosa. De ser uma questão melindrosa, não é? E é melindroso e de facto foi muito corajoso, é assim. Sim, melindroso e difícil. Todos os estúdios tentaram. Ou seja, é um nervo ainda muito. Ainda é um nervo, ainda não podes ir lá muito bem com a faca e torcer. E se mesmo hoje nós sentimos isso, quanto mais naquela altura que era quando estava a acontecer, não é? Todos os estúdios tentaram impedir que ele fizesse o filme, mas depois o presidente dos Estados Unidos incentivou, disse não, faça o filme porque achamos que é importante. E depois o filme acabou por ser mostrado também aos franceses quando os aliados tiraram os alemães de lá durante a guerra. E há um dado muito curioso que eu vi nesse documentário, que é um documentário fascinante, que está no DVD, que se chama O Vagabundo e o Ditador,
que está no YouTube. Se procurarem The Tramp and the Dictator, encontram o documentário. São 50 minutos. Dizem lá A uma versão coisa. da Disney. Dizem lá uma coisa sobre o Hitler que eu fiquei fascinado. O Hitler, como não sei se tu sabes, era um grande cinéfilo. E o Hitler era um grande fã do Chaplin. E Porque é que estes ditadores são sempre uns cinéfilos do outro mundo? pois é. Não O Kim Jong il exatamente, também era e quis exatamente. fazer um funeral como o In the Line of Fire. É verdade. Isso aconteceu? Ele fez mesmo um Aconteceu, funeral? pelo menos vi um documentário sobre a ligação do cinema com os ditadores. E o Hitler conseguiu tipo acetatos da Branca. Não, o Hitler conseguiu acetatos da Branca de Neve dados pela Disney ou coisa, antes de ser o ditador que era. A Disney? Mas, os dois. Ok. Mas que o Hitler viu este filme 2 vezes e requisitou para uma terceira. O que o Chaplin quis sempre saber foi o que é que ele achava do filme. Desculpa, eu só consigo imaginar o Hitler dentro de um processo burocrático de requisitar um título. What's the title of? Ok. Do you have the library card? E entrava o Mr. Bookman do Seinfeld. Do I have to wait 2 weeks for the movie? E ele é japonês também. É o Mickey Sim, Rooney. está mais perto de ser. I'm a Japanese cliché. I like rice. Pronto, desculpem. Mas achei isso curiosíssimo. Quer dizer, o próprio Hitler deve ter ficado fascinado pelo filme ao ponto de ver 2 vezes e querer ver uma terceira. Eu só queria fazer o bigode como deve ser. Porque o filme é daqueles filmes que eu lá no fundo eu sei que não é um filme perfeito. Há ali coisas, Certo. sei lá, por exemplo, a continuidade. Há ali imensos erros de continuidade. Bem, mas isso... Espera. Não, deixa-me só acabar. Ok, Deixa-me só estás acabar. a abrir São um coisas- saco que acho... Calma. São coisas porque eu já vi se calhar o filme demasiadas vezes, mas que achei curioso porque descobri porque é que isso acontecia. Porque o Chaplin não gostava de script girls. Não gostava das miúdas que tratam da continuidade dos filmes. Então é por isso que o filme depois tem tantos erros de continuidade. Mas não afetam nada, pelo amor de Deus. Eu é que como já vi o filme 12 vezes, já começo a notar que, por exemplo, quando ele foge do Stormtroopers, nome curioso, e vai pela janela da casa adentro e está sem o chapéu, quando está lá dentro já está com o chapéu. Eu não reparei em nada disso. Eu sei. Acho que quando reparas, se estás a ver um filme pela primeira vez e reparas na É continuidade. porque o filme não é bom. Há aí qualquer coisa que não está. Quando reparas à 12ª, é só porque, como já sabes o filme tão bem. Exatamente. Já tens de olhar para outros lugares no enquadramento. Mas nem era. Isso era só um exemplo técnico. O que eu estava a dizer mais é, por exemplo, sinto que às vezes, se calhar, o drama pode ser um bocado exacerbado demais. Mas a questão é que para mim o filme funciona sempre de uma forma excelente e acho mesmo que é um filme. Até porque o filme acaba inigualável. literalmente. Sim, é um bocado. Sim, é muito. O drama é muito sublinhado. Sim. E até porque o filme, nos seus 10, 15 minutos finais, basicamente tirou-nos o tapete da comédia debaixo dos nossos pés e nós ficamos como se fosse o Willy A. Coyote congelados no ar. Exatamente. E depois caímos cá para baixo porque o filme bate fundo e nós batemos com ele. Exatamente. E o próprio filme acaba com um queixo em cima. Sim, Ou seja, exatamente. Não, e é quase a olhar para o horizonte com uma esperança que não era certa nem sabida na altura. Exatamente. E é essa a questão, não é? Quer dizer, é claro que, tendo em conta o contexto, é claro que este filme na altura foi usado um pouco como propaganda para algumas situações. Noutras, acusaram, lá está, o Chaplin de ser comunista e etc. E uma das pessoas que acusava o Chaplin de ser comunista, tu nunca vais adivinhar. Era o Ed Sullivan. Eu fiquei pasmadíssimo ao descobrir isto hoje. O Ed Sullivan. Eu por acaso nunca percebi bem a cena toda. And now to play his to new play- hit single, Communist Charlie. I like vodka. Desculpa. I have pink underwear. Na, 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 na. Red underwear. No, but he's a pink cow. Right here. Cheerio, mate. E o que achei fascinante também é que agora abriu um site da Charlie Chaplin Foundation, que eles abriram um site dos arquivos dele, depositaram todos os arquivos online do Chaplin. Mas tipo um caminhão, tipo... Não, é quase um caminhão digital, porque tens tudo, inclusive as várias versões que este discurso teve e como ele foi alimentando e fazendo crescer aquilo para aquele que é,
para mim o melhor discurso do cinema. Não tem comparação sequer. Inclusive algumas cassetes impróprias do próprio Chaplin. Se é que me entendem. Com crianças também. E se não me entendem, eu quero dizer sexo. Não. Não, estou Não a digas brincar. isso, senhor Não, era só Chaplin. por ele ter a fama de ser um mulherengo. Está bem, então. Não, ninguém o impede de gozar a vida. Agora só Claro. não me esfrega isso na cara. Mas Ele no ele nunca o fez? Peço desculpa. Ele no fim teve com uma senhora até ao fim dos seus dias. Olha, teve casado aqui com a Paulette também, que entra no filme. A Paulette Goddard. E muito gira a Paulette. E já era maior de idade. Portanto, ele também ia lá quando já estavam mais maduras. E agora, como é que se continua a partir Uau! daqui? Deixa-me procurar Isto aqui. estava tão importante e de repente estás a dizer maduras. Sim, maduras. E uma coisa. Eu vou dizer. Uma daquelas coisas. Espera, uma daquelas coisas, não sei como é que tu viste o filme, se foi em DVD, se foi em Blu-ray, se foi em HD, se foi. 16mm. Tu sabes a parte do primeiro discurso do Adonai Dinkel? Isto eu só reparei quando vi o filme no cinema. O público que está a assistir ao filme são marionetas. Tu não reparaste? Não E reparei. eu reparei agora outra vez porque eu estava no CCB, o ecrã grande do grande auditório do CCB, que foi de facto é dos melhores ecrãs que há em Portugal, e tenho pena que não façam lá mais cinema, mais sessões de cinema, e vi de repente as filas eram tipo coisas a quem estavam a puxar um fio, e eu fiquei, uau, até nestes pormenores o gajo quis impor, conseguiu dizer o que Qualquer é que... coisa, Sim. sim. Ok, muito bom. Yeah. Muito bom. Mas eu não reparei nisso, não. Não, eu também não reparei nas 10 vezes que vi o filme, só quando vi no cinema é que reparei nisso. Mas reparei num pequeno detalhe que aproxima este filme ao Ed Wood. Ok. Basicamente, nem o Ed Wood, Sim. nem o Charlie Chaplin. Ou seja, bem, o Ed Wood nós já sabemos disso, mas o Charlie Chaplin não se sentia abaixo de utilizar. Agora está-me a faltar a palavra. Bolas. Roupa de mulher? Não. Stock footage, Sim. ou seja, imagens de arquivo para embelezar as suas obras. Exatamente. E não é só embelezar, não é para dar o efeito pretendido, porque ele não conseguiria ter uma multidão Claro, daquelas claro, no seu claro. filme, não é? E tal como o Ed Wood nunca conseguiria ter um polvo assassino. Portanto, Mesmo sendo a maior estrela do mundo naquela altura. o Ed Wood. Sim, o Ed Wood, Ok, obviamente. ok. É bom continuarmos em sintonia neste Tiago. episódio. Pelo amor de Deus, obviamente Uhum. que é o Ed Wood, não é? Quem é que quer saber do Chaplin? Esse gajo fez 2 ou 3 filmes com o Rui Goulart. Tu é que vais ter pesadelos depois. Já estou. E ele a parar as palmas também, que para sim, o sim. som. Os microfones com medo. Há uma. Lá está, também estávamos há bocado a falar de ser um estúdio Pee-wee. Essa é a cena Pee-wee do filme, em que os microfones basicamente encolhem quando ele vai falar. Isso é delicioso, absolutamente delicioso. É o que eu digo, absolutamente delicioso, Rui. E que é uma cena que acaba de ter um callback mais tarde, quando eles acham que agora eles já são amigos dos judeus, mas quando o Chaplin e a Paulette Goddard vão comprar um pin do Winkle e de repente ouves o discurso e eles a fugirem do discurso e o Chaplin a rastejar no chão e com medo do discurso, depois entra na casa adentro no momento em que ele... Pronto, acho que é genial só. Pronto. E... Sim. Não, o que é que foi isso? Então, mas... ignorando essa infantilidade que tu queres sempre trazer, não é? Este programa. Qual infantilidade? Quem diz é quem é, Rui. Lava a cara com chulé. Tu tens algum outro pedaço da filmografia do Chaplin que tivesse um efeito tão grande em ti como este teve? Ou seja, tens uma experiência posterior ao grande ditador? Sim, várias. Este teve, lá está, aquele impacto de me levar a ver outros filmes, estás a ver? Porque eu antes Estou disso... a ver, estás a ver. Parece-me que estás a querer saltar, mas a falar de Chaplin. Estás a ver? Olha, eu gostei muito do grande ditador, passa aí a carteira, estás a ver?
Porque este filme, lá está, eu antes disto não sei se já tinha visto as 20.000 Léguas Submarinas do Fleischer ou assim, mas tinha visto 2 ou 3 filmes que não eram propriamente para crianças. Mas este foi um filme que não era propriamente para crianças, mas com que eu me tinha identificado e que me levou a descobrir mais sobre o Chaplin e a apaixonar-me pelo Chaplin, não da forma que vocês estão a pensar, seus badalhocos. Ninguém estava a pensar isso. Os 2 ou 3 indivíduos estão lá em casa. Pensava que estavas a apontar para os microfones, pensava que eram mesmo os microfones. Eu estou a pensar nisso. Porquê é que estes microfones têm todos uma voz tão fininha? Não sei. Não sei, vai para o caralho. Mal criado, ainda por cima. Isto é o nosso segundo palavrão deste episódio. Mal criado. Podes meter aí um bip depois? Ok, depois, tudo bem. Depois disto vi o Tempos Modernos, vi o Garoto de Charlot e o Luzes da Cidade, esses 3, e a Quimera do Ouro. Esses 4 acho que também são excelentes filmes. Mesmo maiores obras-primas que existem à face da Terra. Depois, o Monsieur Verdoux e o Limelight, ou Luzes da Ribalta, são 2 filmes também muito, muito belos. Ok, então, deixa-me só acabar, porque não há assim muitos filmes do Chaplin certo, longas. era o que eu ia fazer, eu ia fazer a pergunta ao contrário. Público. Ia dizer o que é que te falta ver do Charlie Chaplin. O Limelight é mais melodrama, mas acho que também funciona muito bem. Tem o Buster Keaton também. E segundo consta, o Chaplin terá cortado cenas do Buster Keaton em que ele se revelava muito engraçado. Depois disso, o Rei em Nova York, sinceramente, não fiquei com grande opinião do filme quando o vi, só vi uma vez e não achei nada de especial, honestamente. E a Condessa de Hong Kong, o mesmo. Ou seja, não acho que sejam, agora estão a ser aclamados por aí, estão a ser descobertos, se calhar até podem ser melhores do que eu me lembro, mas honestamente não fazem frente sequer. Não fazem frente. Depois, antes destes e depois do Garoto de Charlot, houve o Opinião Pública, que é o único filme do Chaplin, acho que me falta ver, que é um filme curtinho. Mas é isso. Pronto. Okay. Deixa-me só e espero que tenhas sentido o mesmo. E o circo também é muito giro, o circo. Pronto, mais uma vez a pisar-me os pés. Não sei. Mas espero que sintas o mesmo quando eu digo que há lá um outro gag que me deixou absolutamente maravilhado, que é um gag visual sem o ser. Sim. Que é quando eles estão na parada militar. E basicamente há uma amostra, não é? Basicamente cada um a comparar o tamanho da heavy, a light. Exatamente. Sim, Tu não ouves nada. Oh, that's really light. É que eu acho muita piada, porque o filme consegue, lá está, conciliar o extremo do ridículo e ao mesmo tempo depois tornar aquilo bastante real. Ou seja, o que o filme está a dizer que todo é uma tarte envenenada. Não, é uma tarte de maçã, mas com uma bigorna lá dentro. Sim, porque ele está-te a dizer, é este homem ridículo, pequenino, que veste fatos que não estão no tamanho dele, que é um assassino genocida. Sim. E de facto isso é extraordinário, porque é mostrar. Porque isto, voltamos àquele tema que já falamos aqui algumas vezes, da ambiguidade, não é? Porque lá está, quer dizer, os maus não precisam de parecer que são maus ou de não terem coisas que nos façam rir deles. Mas se tiverem, se calhar é por isso que eles depois até são piores do que a maior parte dos maus. Certo. E acho isso. Gosto muito daquele momento em que que ele ia assinar o Tratado de Paz e está com a caneta presa. Sim, e a caneta não sai. E depois quando ele se chateia com o Herring e está-lhe a tirar as medalhas todas e depois tira-lhe os botões. Sim. Opa. Isso é uma fantasia minha. Ou seja, eu sonho ser militar só para me tirarem. Já vi aquele ator em muitos filmes. Mesmo o Jack Oakie já o vi em alguns filmes. O mau, que é tipo o coadjuvante do Hinkle, o conselheiro dele, não estou a lembrar agora. Não estou a lembrar o nome, mas ambos estamos a ver quem é. Sim. E acho que isso passa estupidamente bem para quem nos está a ouvir. Exatamente. E espero que as pessoas, se não viram o filme, vejam, porque vale Era a minha muito tentativa de ironia. Claro que isto não passa estupidamente bem para quem nos está a ouvir. Mas eu quis continuar, porque quero lá pensar no fundo que as pessoas. Pronto. Outra vez. Não sei o que mais é que queres falar. Já vamos em 38 minutos.
gosto como está sempre uma cota a preencher, nunca se pode. Não, mas nunca nos podemos libertar no momento certo. Mas nós conseguimos estar porque este filme de facto tem muita coisa para se falar. Olha, outro gag muito engraçado que agora me lembrei aqui a olhar. Então vá, traga lá só para ficarmos nos 40 minutos. Não. A cena da barbearia. Sim. A cena da barbearia. Que eles estão. Depois há a luta de cadeiras, não é? E depois quando ele diz que vai fazer umas obras e vai pôr tipo o teto em vidro. E ele, então o que é que há lá em cima? A sala de baile. E ele não precisa dizer mais nada. E eu lembro de estar no Gulbenkian e ter sido a única pessoa da sala a rir-me disto. Porque é daquelas piadas mesmo retardatárias. Pronto. Há uma outra, e isto volta ao meu ponto há bocado, de a comédia ainda está mesmo fresca. Sim. De termos um filme que saiu em 1940 e termos uma cena que para mim basicamente estava transposta para um filme de 1994 que era o Dumb and Dumber. Sim. Não sei se já viste o dos Farrell. Eu acho que já vi há muitos anos. Ok. Há lá uma cena em que eles metem uma malagueta e também andam todos aflitos. Pronto, e aqui temos o mesmo, mas com a mostarda super picante. Sim. Inglesa. E pronto, e que mais tenham eu a dizer do que isso? Não, é que o filme de facto tem muita coisa. Tem aquele momento que eu acho incrível em quando os Stormtroopers entram dentro da casa dos judeus e a câmara vai em direção a um canário que está dentro de uma gaiola e fica ali enquanto ouves eles a partirem tudo. E lá está, porque o Chaplin sabia muito bem coordenar a tragédia com a comédia, que ele é muito diferente do Buster Keaton, não é? Porque o Buster Keaton até eu sinto que o Buster Keaton é mais... hoje os miúdos gostam mais do Buster Keaton porque ele tem aquele ar sempre impassivo perante tudo. Mas o Chaplin tem aquela coisa de ser o tipo que tem um ar tipo simpático, mas que lhe acontece todos os desastres que podem acontecer. E que ao mesmo tempo, e no outro filme dele que também tem o Garoto Charlot, há um momento em que o miúdo vai ser levado fora de casa do Charlot, e esse momento também é de partir o coração mesmo. É um momento extraordinário de cinema. E agora que estou aqui a pensar, este filme é um verdadeiro banquete de comédia. Sim. Porque dá-te quase todo o tipo, ou pelo menos dá-te uma escolha muito variada do que, não é? Tens slapstick. Sim, dá tudo. Mas tens double entendres. Eu gosto de praticar o meu francês não existente em vez de dizer trocadilhos. Tens uma sátira, tens drama pesado. Exatamente. Tens várias coisas à tua disposição aqui que te pintam um belo quadro. Exatamente. E que tu no fim sais de barriga cheia. Ou seja, eu fui para comida, arte, comida outra vez. A comida pode ser arte, gastronomia pode ser arte. Concordas comigo? Sim, até porque o Chaplin no fim, quando ele está a discursar, está com uma salsicha na boca. Tentar sair do meu buraco. We think too much and fruit little. Peço desculpa. Eu sei esse discurso quase de cor. É daqueles discursos que já vi milhentas versões no YouTube, colorida, em brasileiro, em espanhol. Deturpado ou não, mas é um dos grandes. É um momento daqueles mesmo que nós sentimos. E o filme faz sentido agora. Eu também o escolhi, não só por de facto ter uma grande ligação com o filme, mas porque de facto faz sentido falarmos deste filme agora, numa altura em que a extrema-direita cresce e as pessoas parece que se esquecem do que a extrema-direita fez. E pronto, gostava que vissem este filme. E ele guarda, ou seja, ele guarda o seu trunfo, que poderia ter sido, eu não quero dizer desperdiçado, porque acho que poderia também ter sido bem aproveitado. Aproveitado porque eu hoje sou patrocinado pela Milupa e tenho de encaixar tenho de encaixar algumas palavras para dizer Vito, portanto, aproveitado. Isto é de propósito. Pode fazer. Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Pronto. Fecha o portátil, já chega de porno. Cuidado com quem está a ouvir. Que belo momento radiofónico. Ok. Ok, I like it. I like it. Estavas a falar. Que o filme guarda o seu grande trunfo, que poderia ter sido espalhado mais cedo, porque tu tens o mesmo ator a fazer duas personagens. Sim. Mas só há uma troca de identidade que nos vai levar ao nosso clímax. Exatamente, ao nosso momento mais alto. Sim. E ele poderia ter existido ali 1001 gags antes
Mas não, está reservado para aquele momento que nos vai dar o tal discurso fantástico. Exatamente. E só aí é que ele o utiliza. Portanto, há uma grande... Eu sinto que há uma grande restrição da parte do Chaplin. Sim. E só ali é que ele mete o as na mesa. Mas sabes que houve alguns distribuidores que diziam ao Chaplin que meter o discurso no filme ia ser fatal. Aliás, há uma história que se conta de que um desses distribuidores lhe disse que se ele pusesse o discurso ia perder $1 milhão na bilheteira. Okay. E o Chaplin disse: "Well, I don't care if it's 5 million." E de facto o filme depois rendeu 5 milhões na bilheteira. Portanto, o que na altura era muito dinheiro, pensando na perspectiva de 1940. O que é que tu achaste do discurso em si? Ou seja, sentes que aquilo ainda hoje faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than clever. Aliás, essa parte em si, então, nesta altura em que se fala muito de inteligência artificial e assim, acho que podes transpor aquelas palavras que eram sobre o avanço tecnológico da altura para o avanço tecnológico de hoje em dia. Exatamente. Porque não sei se ou seja, o nosso estado algo gélido se calhar não mudou assim tanto, só não, a ganância continua, não é? As mortes desnecessárias continuam em várias formas, não é? Quer dizer, eu não queria estar a falar de coisas dramáticas, mas eu não quero acreditar que possa haver outro holocausto. Ou, bem, loucos haverá sempre. Nem que seja depois a Terra a destruir-se. Antes disso alguém quererá destruir isto tudo de qualquer maneira. Mas de facto, quer dizer, iremos manter-nos de queixo erguido como no final do filme. Sim. Esperançosos. Sim. Na verdade, sem nunca saber o que é que está à espreita. Sim, todos olharem para o sol, cuidado que é para ficarem com a vista. Keep watching the skies. Não, mas é que eles iam ficando sem um olho, porque aquilo, o sol... Oh, esperança! O raio de sol! Já é o terceiro palavrão. Isto é a cena. Isto é a cena que não estava no filme que acabou e depois eles cortaram. Nós temos... Isto no Spotify está como explicit em todos os episódios. Não. Isto foi um riso muito matreiro, não? Eu vou-te explicar porquê. Porque é desnecessário. Porque tipo, eu uma vez estive a testar, acho que até foi quando estava na Universal, que criei uma conta de Spotify falsa a partir de um Facebook a dizer que tinha 12 anos e eu conseguia ouvir as coisas explícito na boa, estás a ver? Portanto, também por 2 ou 3 palavrões as pessoas também ouvem aí porcarias do Ant. Olha, o Ant não tem explícito, não é? Os youtubers não têm nada explícito, eu é que tenho que ter agora. Eu não quero a palavra anti-explícito. Eu não quero essas duas coisas juntas na mesma frase. Anti-explícito. Uou, o Ant, não. explicitar o Ant. A não ser que seja tipo qualquer coisa com, assim, mais picante com formigas. Aí a gente já. Mas voltando só à história de eu ter mostrado este filme numa. Não finge que não gosto. Voltando à história de ter mostrado este filme numa aula. De facto, eu senti na altura que as pessoas, apesar de, sei lá, gozarem com algumas coisas, o drama, não sei o quê e tal, mas senti que perceberam o filme e que lhes chegou e que ficaram completamente surpreendidos pelo discurso. A mensagem passou. E isso é o suficiente. E há um filme que lá está, com 80 anos, quase continua aí. E uma coisa... Quase que continua aí? Não, com quase 80 anos que continua aí. Ok. Não desculpa. Eu é quase que me enganei. Continua, okay. Uma coisa que mas disseste mal ou foi eu que percebi mal? Não, deve ter sido eu que disse mal. Eu gosto de assumir sempre a culpa, porque tu, pronto, depois ficas a chorar. Não, mas... ok, só por causa disso iremos fazer um replay e iremos ver quem é que está errado aqui. Chamei o Rui Santos para fazer um comentador desportivo. Replay. O Hitler tinha banido o filme na Alemanha e em todos os países ocupados pelos nazis, mas como ele tinha uma grande curiosidade para ver o filme, lá está, ele conseguiu uma cópia que veio de onde? Da Polónia? De Portugal. Ok. Pronto, é uma curiosidadezinha. Uau. Onde é que foste buscar essa curiosidade? Ao IMDb. Ao trivia do IMDb. Eu à espera de um livro obscuro do senhor Macedo de Cavaleiros. Eu descobri que o gajo tinha visto o filme no tal documentário, mas essa informação também está no IMDb.
Mas acho que o documentário é essencial. Se puderes também ver, vale a pena. São 50 minutos muito informativos e muito interessantes. Vi esse documentário mais do que uma vez até. Pronto. Do Chaplin, tu já tinhas visto alguma coisa? Tenho memórias muito difusas da minha infância. E honestamente. No geral? Vi Tempos Modernos. Sim, é aquele clássico das aulas de economia, filosofia, história. História no meu caso. Sim, também revi o filme em história. Sim. Várias vezes até. E também é um clássico também. Eles. Esse é daqueles planos que me vai acompanhar até à morte. Dele a passar pela maquinaria toda. Não era só esse, era ao fim, quando eles partem rumo ao horizonte. Ele e a Paulette Goddard e vê-los. Okay. Sim. Ok. Pronto, é fofinho. Pronto, é isto. Olha, o Grande Ditador. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Estou bem, Rui. Estás bem? Pronto, eu também estou bem. Para a semana, nós já estamos quase a acabar. Temos mais 2 episódios. Finalmente, não é? Não, eu não disse não. Não, também acho que sim, finalmente. Precisamos de uma pausa disto, se calhar, e as pessoas também já estão cansadas. Não é como certos podcasts que não fazem pausas e estão aí há 2 anos, todas as quinzenas até um programa, não é? Mas por acaso, para a semana vamos ter aqui o senhor que todas as quinzenas faz o programa contigo. Tens de me refrescar a memória, não sei Ou quem. então António Araújo. Ainda não estou a reconhecer o nome. E se fosse a Lenca? Se calhar era mais interessante. Faço coisas com a Lenca quinzenalmente também. Não é um podcast. Isso so small. Apesar dela falar português. Não, pensava que isso era eu para a Lenca. Consegues sempre dar a volta, é impressionante. Mas vamos falar do The Brood, do David Cronenberg. Isso foi o que eu não disse para a Lenca. Porque o pênis era. Let's talk about the broods. Here and the massive balls of fire. E depois aparece o Jerry Lewis. Great balls of fire. And you rattle my brain. Mas aconselho-te a ver os outros filmes do Chaplin. Será curtas, eu sinto que as curtas, quando as primeiras dele são muito toscas. Há umas que são excelentes filmes. Eu vou voltar para a minha pescadinha de rabo na boca e dizer, meu amigo, o que eu tenho lá à mão agora em DVD é o Condessa de Hong Kong. Pronto. É que tu tens essa mania, só vejo filmes que ninguém quer saber, e caralho. E às vezes é giro, mas outras vezes vais parar aos grandes filmes do Correio da Manhã, não é? Não, mas é giro. O Condessa de Hong Kong é engraçado. Na claro que não se põe sequer ao pé deste filme. Claro, mas ninguém. É pela primeira vez em muito tempo tu gostaste mesmo de um filme que eu escolhi. Não foi tipo, sim, pronto, mas para mim não teve o impacto e tal. Eu gosto do Winnie the Pooh. Claro. Mas primeiro, o que é que há de errado em gostar do Winnie the Pooh? Eu adoro o Winnie the Pooh. Eu tinha um peluche do Winnie the Pooh. Tinha 2 peluches do Winnie the Pooh. Um que tinha o Mel que eu por acaso nunca fiquei com o encanto do Winnie the Pooh. Filho da mãe. Que é o que eles dizem um para os outros, não é? Insensível. Piglet, seu filho da Piglet. Tudo no chão. Piglet, também o nome da polícia política no universo do Winnie the Pooh. Piglet, com a voz do Nicolau Breiner. Cuidado, vem aí a Piglet. Está tudo preço, seus cabrões. Vá, andar, mas daqui para fora. Vá, meste, Igorzinho, meste. Que era o burro, era o Igor. Como é que é? Eu faço tudo com a mão. Faço tudo à mão. Faço tudo à mão. Toque guitarra, escreva à máquina. Com mel. Tudo à mão. Tudo à mão. Pronto, isto é o Winnie the Pooh era. Ok. Ou seja, isto é Meta a mão no mel. Meta a mão no mel. Muito melhor. Do you want me to sugar your honey? Este é eu mal posso esperar para que o António Pedro Vasconcelos faça uma nova. Faça um grande filme. Um novo Imortais, mas tipo. O meu próximo projeto vai ser. Epá, eu acho que isto é uma ideia genial. Acho que vai ser o meu Irmãos Karamazov. Vai ser o meu Irmãos Karamazov. Os Imortais, mas com o Winnie the Pooh. Exatamente. Enquanto depois também vai haver ali uma presença lá no meio do próprio Tolstói. O próprio Tolstói vai aparecer no filme. Pronto. Desculpa, tens aí um lenço. Preciso urgentemente de um lenço agora. Eu quero que isto fique no episódio, mas eu estava. Quero. O que é que está a explodir aí o nariz? Tá. Então vai dizendo aí coisas. Não tem. O Rui está-me a dar agora um lenço, como podem ouvir pela embalagem. Atira isso. Muito obrigado. Isto é o pacote a ir para o lixo. Uau, que belo momento. Uau, ok.
descobri um planeta agora. Isto é tipo War 10 Years of Who, mas com... Water Years, a Muko. Yeah. Ai pá, já descambámos tanto. Ok. Acho que podemos acabar assim. Podíamos ter acabado já. Agora sou eu que devia dizer, Tiago, podíamos já ter acabado isto. Pronto, o Grande Ditador foi isto. Espero que tenham gostado e que vejam o filme também. E pronto, não é? Não há requinte como neste podcast. É verdade. É gasto de rato, nisso é tudo. Pronto, e é isto. Longe demais? Longe Muitos demais. diriam que sim. Mas eu sou inovador. Então vá. Até para a semana. Adeus, pessoal. E agora ficamos com o teu barulho. Vá, agora é. Agora sim. Vá, Agora sim. adeus. Tchau. Adeus. Então. Ué, pá, acabas assim. Não, é que senão fica com o barulho aí. Vá. Podes fazer depois um fade out. Tá bem, eu faço. Vá, tchau. Já, adeus. prometo, não vou fazer agora. Não, faz agora, faz. Vá, tchau. Escolhe tu. Quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu.